Deus e Nossa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Os encontros de Jesus mais deliciosos são os que nos narram os evangelhos depois da ressurreição do Senhor. Jesus se faz presente, aparece a Maria Madalena. Antes teria aparecido a sua Mãe Santíssima. Aparece aos apóstolos. Aparece aqueles discípulos de Emaús. Cada um desses momentos de encontro com Cristo ressuscitado é uma delícia. Dá para meditar, tirar consequências, encher-nos de esperança. Eu, nesta meditação, vou focalizar fundamentalmente dois desses encontros. O primeiro é o que tive na tarde do próprio dia da ressurreição com os apóstolos. Um dos protagonistas, São João, o relata assim. À tarde desse dia, o primeiro da semana, a primeira feira, que depois passou a chamar-se domingo, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: paz a vós, a paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, dizendo: sou eu mesmo, que fui crucificado. Os discípulos então exultaram por verem o Senhor. Ele volta a dizer: paz, paz para vocês. Imediatamente diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. São as palavras que diz especialmente aos apóstolos. Vocês continuarão, quando eu já não estiver presente, estiver já glorificado no céu, vocês continuarão a obra da redenção que eu consumei na cruz. Tudo está consumado, está completo, já está redimido o mundo. Vocês serão. Essas palavras, como iremos vendo nesta meditação, não são aplicáveis só aos apóstolos, mas são aplicáveis a todos nós, a todos os cristãos. São Lucas, falando dessa mesma aparição, coloca nos lábios de Jesus a seguinte explicação que ele deu aos apóstolos que estavam admirados com ele. Assim está escrito que o Messias devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamada a conversão para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. E para esse envio que Jesus faz
para que a sua mensagem, a sua vida, a vida de Deus, a vida sobrenatural, chegue a todas as nações, a luz da verdade, a luz da vida, a força da vida. Eles prometem mais uma vez, tinha falado disso muito na última ceia, o Espírito Santo, que é a força do amor de Deus que descerá sobre eles, virá a eles, os impregnará espiritualmente e lhes dará a capacidade de ter o amor de Deus, de agir com a força do amor de Deus. Eis que eu vos enviarei o Espírito Santo que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Assim chama Jesus ao Espírito Santo, a força do alto. Nosso Senhor infunde uma ideia clara. Todas as graças que Ele conquistou, vindo ao mundo, fazendo-se homem, pregando, fazendo milagres, dando a vida, dando-nos a Eucaristia, todas essas riquezas que Cristo trouxe para nós, não são para que nós as guardemos. Que as guardemos como um tesouro pessoal, sem dúvida, mas para que as difundamos à nossa volta, as difundamos pelo mundo. 40 dias depois dessa aparição que teve lugar no próprio dia da Páscoa, portanto, 40 dias depois da Páscoa, quando chegou, dizem os Atos dos Apóstolos. Estando reunidos, Jesus apareceu, se apresentou no meio deles. E eles lhe perguntaram, porque ainda não tinham entendido em que consistia o reino de Cristo exatamente: Senhor, será agora que haveis de restaurar a realeza em Israel? É agora que tu, como Messias, ocuparás o trono de Davi? Serás o rei de Israel e, a partir de Israel, do mundo? E Jesus lhe responde, sem dar uma resposta direta: não vos compete conhecer os tempos e os momentos, mas o Espírito Santo descerá sobre vós, e dele recebereis força. Sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Jesus deixa de estar visivelmente entre os apóstolos e é levado para o seio da Trindade, também sua santa humanidade, um mistério tremendo, que já fica no seio da Trindade para sempre à nossa espera. E sempre intercedendo por nós, como diz a carta aos Hebreus, sem parar de interceder por nós, olhando-nos, cuidando de nós. Mas o que Jesus lhes diz: sereis as minhas testemunhas, com a força do Espírito Santo, não por vossa força, nem por vossa inteligência, não, pela santificação que o Espírito Santo realizará nas vossas almas, até os confins da terra, todas as partes do mundo. Dias depois se cumpre a promessa de Cristo: vem o prometido do Pai, como ele o chamava, o Espírito Santo, a força do alto. Vem e rompe em forma de línguas de fogo. E os discípulos ganham uma vida nova. E aqueles homens que estavam acovardados, encolhidos, fechados no cenáculo em grande parte do tempo, lá onde Jesus tinha celebrado a última ceia, se reuniam lá com medo dos judeus. Agora, de repente, irrompem, começam a falar. Pedro começa a pregar a verdade sobre Cristo com uma grande força. Vale a pena ler no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, vale a pena ler como Pedro fala
e com que força diz: saiba, portanto, toda a casa de Israel, com toda a certeza, que Deus fez Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. O Espírito Santo faz falar em todas as línguas, significando que Cristo seria pregado, louvado em todas as línguas do mundo, em todos os países, em todas as terras. E nesse mesmo dia, pela força do Espírito Santo agindo através dos apóstolos, diz o livro dos Atos dos Apóstolos que houve 3.000 conversões. 3.000 pessoas daquelas que estavam reunidos para a grande festa judaica, que iam para lá de todas as partes do mundo. 3.000. Disseram: irmãos, que devemos fazer? E Pedro lhes fala da fé, do batismo. A vocação cristã é uma vocação que tem todos os batizados. E tem dois, como diríamos, indicadores para onde deve dirigir-se essa vocação cristã. E a nossa fé nos diz: o primeiro é para a santidade, ou seja, para a plenitude da vida de amor inspirada e dirigida por Cristo, etc. E a segunda é o apostolado. É levar Cristo aos outros e ajudar os outros a que encontrem Cristo. A todos. A todos. O Papa Francisco, em Copacabana, na Jornada Mundial da Juventude do ano 2013, repetia as palavras de Jesus: ide, fazei discípulos a todas as nações. E comentava: compartilhar a experiência da fé, dar testemunho da fé, anunciar o Evangelho é o mandato que o Senhor confia a toda a Igreja, também a você. Não só nos envia, mas nos acompanha. Está sempre ao nosso lado nesta missão de amor. Quem participou, ou pelo menos viu pela televisão, essa reunião, diziam de, não sei, mais de 1 milhão de pessoas em Copacabana, de todo tipo, de grandes, pequenos, estudantes, de muitíssimos países. Eu diria, também a você. E agora, você que está assistindo a esse retiro, que já se aproxima do final, escuta Jesus que diz: também conto com você. Também. Ide pelo mundo inteiro, anunciai a boa nova, o Evangelho. Onde, Senhor? Lá onde estamos. Por isso Jesus usa para falar do que nós devemos fazer para levar a luz de Deus e a vida de Deus aos outros, usa de comparações bem expressivas. Você tem que ser como um fermento no meio da massa. Mas o fermento serve só para um tiquinho de massa, não, para toda a massa fica levedada. Ou seja, o sal da terra. O sal condimenta todo o alimento, se mistura com o alimento, com aquilo que está se cozinhando, etc. Ou seja, a luz do mundo. A luz não fica num cantinho, como diz Cristo, de uma maneira muito expressiva. Não se acende uma luz para pôr debaixo da cama, mas para que brilhe diante de todos. Então, nos mostra como Ele espera que nós sejamos como os primeiros cristãos. Que todos eles, sem distinção de padres, leigos, mulheres, homens, jovens, velhos, todos eles se chamavam a si mesmos com uma palavra grega, Cristóforos, portadores de Cristo. Que bonito é isso. E nós podemos perguntar-nos: e como nós seremos sal e luz? E como nós seremos portadores de Cristo? E há 4 respostas. A primeira resposta está resumida no livro Caminho com as seguintes palavras:
é preciso que sejas homem de Deus, mulher de Deus. Homem, mulher de vida interior. Homem de oração e de sacrifício. O teu apostolado deve ser uma superabundância da tua vida para dentro. O apostolado não são discursos. O apostolado não é papo da boca para fora. O apostolado não é soltar uma coisa aprendida, porque se leu, porque foi lida, porque foi escutada. O apostolado é irradiar uma coisa que já está dentro de nós. Assim, quando São José Maria esteve aqui no Brasil, há um rapaz, Nisei, que lhe falou de que gostaria de ir ao Japão e lá fazer apostolado. E ele respondeu de uma maneira muito simples, que para isso é preciso que estejamos cheios de Deus, capazes de dar Deus, portadores de Deus. Esta é a vossa vocação e a minha. A primeira condição, portanto, para todo o apostolado é estar cheios de Deus. Lutar para sermos santos. Essa é a primeira. Ninguém dá o que não tem. E também vou voltar ao Papa Francisco, palavras que dirigia na vigília de oração em Copacabana, naquele mesmo ano de 2013. Se dirigia sobretudo aos jovens. E lhes falava de apostolado. E dizia, por onde começamos? E respondia citando a Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá. Certa vez, comentava o Papa, perguntaram à Madre Teresa o que é que havia de mudar na igreja. Para começar, por qual parede da igreja começamos? Por onde, disseram, Madre, se deve começar? Por vocês e por mim, respondeu ela. Tinha garra esta mulher. Sabia por onde se devia começar. Eu também hoje roubo a palavra à Madre Teresa e lhe digo, começamos por onde? Por vocês e por mim. Essas crises mundiais, comentava São José Maria bem no começo do Opus Dei, com umas palavras cheias de sabedoria. Essas crises mundiais são crises de santos. Ele dizia que este é um segredo, mas um segredo em voz altas, porque é evidente. Deus quer um punhado de homens, e podemos dizer de homens e mulheres, seus, em cada atividade humana. No carteiro que reparte a correspondência, no homem ou a mulher que dirige o ônibus, na advogada, no engenheiro, na faxineira. Homens de Deus em cada atividade humana. Primeiro de tudo, para poder ser o que Cristo quer de nós, é necessário ter vida espiritual forte. E, apesar de que se tiver oportunidade ainda repisaria mais isto, eu diria, eu não conheço ninguém que tenha vida espiritual a sério, se não tem um plano de vida espiritual, como falávamos ao falar do aproveitamento do tempo, a propósito da meditação da morte, onde, como, quando eu vou fazer oração, vou fazer leitura espiritual, vou ler o Evangelho, vou rezar o terço, quantos dias vou comungar. Plano de vida e direção espiritual. Um confessor fixo, ou pelo menos uma pessoa muito bem formada, uma amiga, um amigo que possa orientar. Dizia, há 4 respostas. Como seremos luz do mundo? O exemplo é a segunda. Jesus dizia que vejam as vossas boas obras. Talvez hoje diríamos que vejam a vossa boa conduta, o vosso comportamento, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para fazer apostolado e levar muitas pessoas a Deus, jovens, adolescentes, crianças, velhos, de todo tipo,
Não é preciso fazer coisas esquisitas. Numa das suas homilias, que eu resumo agora mal, mas resumo, e acho que a essência é essa, ele dizia que as pessoas, se há em nós vida com Deus, se estamos com Deus, e há desejo de amor, de santidade, não precisamos nem abrir a boca inicialmente, porque elas percebem. Dizia, ao ver a nossa alegria, ao ver a nossa paz, que não muda, o humor que sempre está positivo, bom humor, o sorriso nos teus lábios, se perguntarão, de onde tira de onde tira essa alegria, essa paz, esse humor? Ao ver a nossa segurança e a nossa coerência de conduta, que somos alguém que não se deixa levar pela onda dominante, nem é inconstante, nem procura a fuga e as compensações em coisas que afastam de Deus. Ao ver essa simples coerência de um cristão, perguntarão a si mesmas, como essa pessoa é coerente? Como essa moça é totalmente coerente? É sempre a mesma, em todos os lugares. Não perde a categoria, não perde a dignidade, não perde a alegria. Como é que essa mãe de família está sempre contente, tendo apertos econômicos e muitos filhos? Como é que está sempre otimista? Será? Não pode ser uma coisa puramente natural. Porque então seria irresponsável, e não é. De onde tira? E então nós percebemos a terceira resposta. De uma pessoa que nós vemos assim, nós procuramos a proximidade. A pessoa procura a amizade. Se você vive assim, haverá amizades. Porque as pessoas terão vontade de abrir o coração, de que você lhes conte o seu segredo. Como é que você está sempre contente assim? Sim, mas aí começa a amizade. Se diz que não há segredos entre amigos. Isto já é clássico. Uma das características da amizade, até quando é estudada por Aristóteles, por Santo Tomás, etc., é entre amigos não há segredos. É coração aberto. E o coração aberto dá lugar a quê? Confidências. As pessoas se contam, todos, não só uma parte, como se fosse um mestre e outro discípulo. Não. Um conta ao outro as suas experiências de vida, um conta ao outro os seus problemas, um conta ao outro o que lhe está custando. Os estudantes se ajudam, trabalham juntos, estudam juntos. E assim vai surgindo uma amizade da qual vem a confidência. E é a amizade e esse espírito de confiança mútua que abre o coração a confidências, inclusive íntimas, é o apostolado característico dos leigos, junto com o exemplo. Você acha que está em condições disso? Procure ficar. Pode fazer muito bem. Agora me lembro de outro Papa que esteve no Brasil e falava aos jovens quando, em 2007, no Pacaembu. Sois os jovens da Igreja. E eu, com as palavras de Bento XVI, me dirijo também aos que são jovens. Eu vos envio para a grande missão de evangelizar os jovens e as jovens que andam por este mundo errantes como ovelhas sem pastor. Você que é estudante de colégio, você que é estudante de universidade, você que é estudante de curso técnico, você que está dando os primeiros passos da vida profissional, você sabe que isto é verdade. Os jovens andam por este mundo errantes, como ovelhas sem pastor. Sejam os apóstolos dos jovens. Convidem-nos para que
venham com vocês. Façam a mesma experiência de fé, de esperança e de amor. Encontrem-se com Jesus para se sentirem realmente amados, acolhidos, com plena possibilidade de se realizarem. Que também eles e elas, os amigos, jovens, descubram os caminhos seguros dos mandamentos e por eles cheguem até Deus. Amizade sincera. Eu diria que há 4 respostas e a 4ª resposta também é importante. Ter um grande empenho em adquirir a doutrina cristã. Hoje, no ambiente atual, há uma ignorância. Ratzinger, antes de ser Papa, dizia total. Muita gente jovem e madura não sabe nada. Dizia assim. E é verdade. Nem as coisas mais elementares. Muitos anos, graças a Deus, dou graças a Deus, eu estive atendendo estudantes universitários e universitárias. E no início me surpreendia. Os sacramentos, o que é isso de sacramento? Os mandamentos, você sabe quantos são? Nem o elementar que uma criança de 5 anos, antigamente num clima de família cristã, sabia já os 10 mandamentos. Tinha visto ilustrações da Bíblia, da história sagrada, Moisés recebendo os 10 mandamentos da lei de Deus. E agora, uma estudante de arquitetura de 19 anos não sabia. Doutrina. Também aí ninguém dá o que não tem. Primeiro porque conhecer muito bem a doutrina, e há muitos modos bons de conhecer a doutrina. Muitos. Conhecer a doutrina faz com que a nossa fé não seja sentimental. A fé sentimental é espuma, que um sopro de ar leva embora. É pura espuma. Não dá. Vem uma dificuldade, vem uma decepção, vem um mau exemplo de pessoas da igreja que deveriam dar bom exemplo e não dão. E essa espuma se desfaz. Agora, quando uma pessoa tem doutrina, tem um arcabouço sólido, tem como que uma coluna inabalável, porque tem fé. E sabe, isto é a verdade. Os homens são falíveis, os homens falham, mas isto é a verdade que iluminará sempre a minha vida. Você conhece o Catecismo da Igreja Católica? Já falamos aqui no Retiro de como é bom conhecer. Aos poucos, ir estudando, ir conhecendo. Você conhece livros, agora não te vou mencionar livros porque são inúmeros. A Fé Explicada de Leo Trise, por exemplo, faz muita falta. Você leu alguma boa vida de Cristo, uma biografia de Cristo que o situe no ambiente, o situe nos costumes da época, ajude a entender as suas palavras, ajude a entender quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram os escribas, quem eram os príncipes dos sacerdotes, e não ficar numa coisa vaga e vaporosa nas nuvens. Você conhece os fundamentos da moral cristã? Por que a moral cristã tem esses princípios e os defende com toda a alma? Porque sabe que são o bem. Como dizia João Paulo II, Deus, que sabe o que é bom para nós, porque o nosso Criador, porque nos ama, o que é bom para nós o expressou nos mandamentos da lei de Deus, o expressou no Evangelho de Jesus Cristo, o expressou nesses apóstolos que Cristo diz: ide, continuai a minha missão na Igreja. O Papa com os bispos unidos a ele, os que estão em consonância sempre com a doutrina de sempre, eterna da Igreja. Aí temos, no magistério autêntico da Igreja, temos uma coluna de ferro, de aço. Quantas pessoas eu conheço, e você talvez também, alguns dos que estão me escutando, já fazem isto, e que Deus os abençoe. Conseguem de uma maneira natural, sem se erigirem em pregadores, uma espécie de pregador, não, esquisito, de maneira absolutamente natural, conseguem ter reuniões.
mães de família com outras senhoras se reúnem e estudam algum tema ou pedem alguém que esteja mais preparado que lhes vá dando umas palestras, às vezes aulas de doutrina. Doutrina, isso, conhecer a doutrina. Aulas de vida espiritual, aulas de virtudes. Quem fala de virtudes? Bom, eu não posso agora derivar para esse lado, porque o retiro não pode abranger tudo. Dizem que quem muito quer abranger segura pouco. Então, mas doutrina, espiritualidade. Há clubes juvenis, onde você pode levar seus filhos com segurança. Porque hoje, nem em todos os ambientes católicos, infelizmente, se pode ter segurança de doutrina, porque houve muita confusão. Muita confusão. Citava o Papa Francisco, citava o Papa Bento, agora vou citar o Papa João Paulo II. Vamos honrar também o Papa João Paulo II. Ele preparou a entrada dos cristãos, dos católicos, no novo milênio, infundindo, querendo infundir neles seiva, força, fogo, responsabilidade. Navegai para águas mais profundas. O seu documento, no início do novo milênio, começava assim e terminava assim, com audácia. Estamos no ano 2020 e há muito a fazer. Foi feito muito, algo foi feito, mas o inimigo também semeou muita cisânia, muita erva daninha no meio do campo de trigo, para lembrar a parábola de Jesus. Então, no final praticamente desse documento sobre o novo milênio, João Paulo II nos exortava a sermos vigilantes. Vigilante é aquele que não dorme, que não cochila, que não perde um dia. Vigilantes e prontos para conhecer o rosto de Cristo e correr a levar aos nossos irmãos o grande anúncio. Vimos o Senhor. Vimos o Senhor porque começamos por nós. Porque começamos nós, procurando, conhecendo e amando Cristo. E então podemos irradiar esse conhecimento e esse amor com naturalidade nos demais, no nosso próprio ambiente. É uma responsabilidade grande? Sim. Essas crises mundiais são crises de santos. Você que quer fazer? Pergunta a Nossa Senhora e ela tocará o teu coração e te dirá. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.